Tá com o jogo pronto aí, Gabriel? Pra gente, então, eu ia soletrar o... Quer que soletre o link por favor, dele? eu posso soletrar. Então, a gente na 42, a gente tem um projeto, né, que é esse mesmo projeto aqui das aulas, tá? E a gente fala sobre criação de jogos. Então, a gente também está fazendo nosso próprio jogo, um jogo artístico, cultural, para liberar o acesso para o público. Então, a gente está nessa fase inicial, a gente queria que vocês testassem o jogo, dissessem pra gente se tá fluindo, se tem essa fluidez, esses conceitos todos que a gente tá falando aqui, se vocês enxergam ele no nosso jogo. Além disso, outras coisas também que vocês tenham para falar. Uma vez que vocês joguem o jogo inteiro, vocês vão ter um botão lá para dar a opinião de vocês, também aparece ali no cantinho da tela. Então, eu vou passar o link para vocês, eu quero que vocês acessem, joguem o jogo, se não for hoje, amanhã, no final de semana, e deem esse feedback pra gente, tá? A opinião de vocês é bem importante pra gente entender como o jogo está rodando na máquina de vocês. Na minha máquina roda, tá? Então, o site anotem aí, hein? Guardião da Cultura, aliás, é guardião sem o tio, tá? Então, guardial da cultura, tudo junto, .42.rio. Vou repetir, guardião da cultura, .42.rio, mas não tem o tio lá em cima do A do guardião, tá? Entrem lá e vocês vão ter que fazer um cadastro, tá? Porque a gente tem que ter o controle de quem tá acessando o nosso jogo. Aí depois que vocês fizerem o cadastro, confirmarem, vocês vão receber um link no e-mail de vocês só para confirmar que é a conta de vocês mesmo, e o jogo vai estar liberado. E o Gabriel vai mostrar agora como está o jogo. O Henrique chegou a mostrar, né, na transmissão passada, a gente vai ver um pouquinho mais hoje. Então vou abrir aqui o link que o César falou, né? Que é o link do nosso jogo. Eu falei o link certo, né, gente? Sim. Já tá no chat. Tá no chat, ótimo. Então, quem quiser só clicar, tá fácil, favoritem, compartilhem, mostrem pros amigos, pros inimigos, divulguem esse jogo aí que a gente precisa de muitas opiniões, pra gente saber se a gente tá no caminho certo ou se a gente tem que jogar tudo no lixo e fazer do zero de novo. Então ele vai abrir aqui no mapa, né? Você consegue escolher alguns pontos de cultura. No momento a gente só tem o Museu Inhotim, né, em Brumadinho, Minas Gerais. E aí você clicando aqui no espaço, você entra no jogo. Então ele vai começar e vai te dar aqui um menu de controles. Você pode clicar no ESC para fechar. E ele é um jogo de plataforma 2D que vai trazer esses aspectos de aprendizagem, de cultura também. Eu acho isso muito interessante. Acho que eu nunca vi um jogo que ele mistura esses dois gêneros, sabe? Plataforma 2D e cultura e arte. Então, nós somos pioneiros, tá? Mas a gente precisa estar no caminho certo. Tem a inspetora Cremilda Jarbas, que ela é a nossa chefe, né? Isso. Na história do jogo, né, você é um detetive aprendiz, né? Você tá querendo, né? Você é uma pessoa ambiciosa, você quer crescer na carreira, mas por enquanto você é só um assistente. E a sua chefe, ela que é chamada para resolver os casos, mas ela não é muito de trabalhar, não. Ela deixa você se virar, tá? Então, ela dá as instruções, o que você tem que fazer. E o seu objetivo é arrumar as coisas ali, toda aquela bagunça, toda aquela zona que foi deixada pelos vândalos, né? Que estão aterrorizando os museus e a cultura do Brasil. E você tem que interagir com as obras, você tem que ler sobre as obras, encontrar a obra que vai para o lugar certo. Só quero ressaltar que isso aqui é a fase inicial, tá? Foi a primeira fase do jogo, mas está em estágio inicial. A gente já tem várias outras melhorias para fazer, né? Sim. Então a gente nunca para. Igual o loop lá da animação, tá o tempo todo com coisa para fazer, para melhorar no jogo. O personagem pula e é também. por isso que a gente precisa da opinião de vocês para que a gente não receba a opinião tarde demais, né? Então, exatamente. Sobe escada. O legal é que as obras são todas reais, obras reais. Né? Então, esse museu, né, o Inhotim é um museu real aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, como o Gabriel falou. E essas obras que estão no jogo também são obras que estão ou estiveram em algum momento lá no Inhotim em exposição, né? São obras de artistas brasileiros ou que são muito interessados pela cultura brasileira, né, e usam isso na arte deles. Então, nessa fase inicial, a gente, por enquanto, está com essas obras do Abdias Nascimento, do Edgar de Souza
e da Cláudia Andujar. Então, a gente fala de esculturas, de pinturas, de fotografias. Aqui tá uma avaliação para você fazer. Ó, apareceu ali, então é isso que a gente quer, tá? No cantinho da tela apareceu o pop-up de um sistema que a gente usa para avaliação. E além desse, você pode também, depois de terminar o jogo, que tem um teste, né, um quiz, depois do quiz a gente aparece também. Isso. Tem um link no pop-up pro formulário, para vocês escreverem esse formulário que a gente quer que vocês preencham, pra gente ver com todo cuidado e carinho, a gente vê com certeza, tá, gente? Clica no link, por favor, Gabriel. Ó, e abrir o formulário, tá? É rapidinho, tá? E a gente quer saber como foi a experiência de vocês. Se vocês encontraram algum problema, algum bug, algum glitch, né, algum erro, a gente precisa mapear, porque a gente testou bastante e mesmo assim, nunca a gente está livre de bugs, né? Sempre tem um e outro. Entendi. Não sei se vocês estão ouvindo a minha chefe, mas ela está muito interessada em justamente saber de vocês o que mais vocês gostariam, o que mais vocês esperam desse jogo, o que vocês gostariam de ver, o que tornaria esse jogo mais atraente para vocês, né? Porque isso aqui foi a nossa ideia e baseado em testes que a gente fez com os usuários, mas a gente quer saber a opinião de mais pessoas, então a gente precisa que vocês nos compartilhem também o que vocês esperam num jogo de plataforma que fala de arte e cultura. Como é que esse jogo pode ficar cada vez mais legal? E a gente vai trabalhar para melhorar ele sempre. Ó, o Luan Lemos Dev comentou o seguinte: impressionante, real ver um jogo pegando forma. Abre um leque de coisas que dá para fazer ao criar um jogo. Exatamente, Luan. E a gente tem uma equipe, né, trabalhando nesse jogo, né? Mas dá para você fazer sozinho também, dá para você começar a fazer alguma coisa, tirar da cabeça, testar. De primeira, eu posso garantir para você, não vai ser o jogo perfeito, não vai ser o melhor, mas você só vai melhorar se você ficar ali testando e melhorando e aperfeiçoando, né, a sua ideia. Exatamente. Ó o rato. Rato polêmico. Gabriel, queria fazer... Oi, pode falar? Tem outra pergunta? Outro comentário, quando mostrei estava com os assets antigos. Então, é exatamente isso, a gente vai sempre aperfeiçoando o jogo. Gabriel, então aproveitando que a gente está aqui, para a gente encerrar, para quem está começando, o que é mais importante quando a gente fala no geral, tá? Não só de animação, mas o que você considera mais importante? Em desenvolvimento de jogos em geral. A resposta que você quiser dar, pode ser focada em animação ou no geral. Eu acho que o mais importante é você testar coisas, não ficar com medo de botar a mão na massa ali, porque quando você abre esse software, esses programas, né, de motores de jogos ou esse tipo de coisa, de criação de animação também, dá um certo medo, porque tem muitas opções. Muita coisa. É aquela síndrome de cockpit de avião, né, tipo, milhares de botões. Mas vai aos poucos, você não vai saber de tudo no primeiro dia, e é isso, tipo, procura tutoriais, tenta ir devagar, não se cobra muito para saber tudo, então vai bem devagar mesmo. Então, aproveitando esse gancho aí que você falou, né, da IA, hoje em dia, com tantos tutoriais, com IA, o que separa alguém que só sonha em animar de quem realmente abre o programa e faz a sua primeira arte? Inclusive, eu queria saber, acho que é muito importante, tá, já que a gente está falando de pessoas que estão começando, que você desse mais alguns recursos. Eu sei que você usa um muito interessante lá na 42, você compartilha com a gente, por favor, essas informações para os iniciantes. Então, acho que o que separa é essa vontade mesmo de desenvolver algo. E é interessante que é muito recompensador quando você consegue fazer algo de fato que dá certo. Então, eu sei que quando a gente erra, dá essa sensação ruim de pô, não tô conseguindo fazer uma coisa aqui, mas quando você acerta também você tem uma sensação muito boa. Então, é isso, colocar a mão na massa. E hoje em dia tem vários recursos que você pode usar para aprender, não só tutoriais. Você pode usar a IA mesmo, você pode ir lá, perguntar para o ChatGPT, colocar seu código lá e pedir para ele falar por que não está funcionando, te explicar. Então tem muito jeito de aprender.